Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós nesta manhã. Manhã esta especial que mais uma vez nós estamos unidos, mesmo de forma virtual, mas unidos para estudarmos a palavra de Deus. Logo mais teremos a aula do Reverendo Carlos. E nessa abertura de escola bíblica dominical, quero refletir rapidamente com os amados irmãos a respeito da proposta, ou melhor, a respeito de uma proposta ou uma reflexão, podemos dizer, rápida, sobre a disponibilidade para acolher os desafios de Deus para seguir Jesus. Deus nos desafia a sermos disponíveis para a sua obra, a termos disponibilidade para seguirmos Jesus, sermos discípulos verdadeiros de nosso Senhor Jesus. Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 3, dos versos de 1 a 10 e depois o verso 19. Diz assim a palavra do Senhor. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começaram a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: Não te chamei. Torna a deitar-te. E ele se foi e deitou. Tomou o Senhor a chamar: Samuel. E ele se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava um jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o teu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: Fala, porque o teu servo escuta. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair na terra. Quando nós lemos este capítulo de 1 Samuel, capítulo 3, dos versos de 1 a 10 a 19, apresenta-nos a história do chamamento de Samuel. O autor desta reflexão deixa claro que o chamamento é sempre uma iniciativa de Deus, o qual vem ao encontro do homem e chama-o pelo nome. Ao homem é pedido que se coloque numa atitude de total disponibilidade para escutar a voz e os desafios de Deus. O Evangelho de segundo João, capítulo 1, dos versos 35 a 42, descreve o encontro de Jesus com seus primeiros discípulos. E quem é esse discípulo de Jesus? Quem pode integrar a comunidade de Jesus? Na perspectiva do evangelista João, o discípulo é aquele que é capaz de reconhecer no Cristo que passa o Messias, que passa a ser
o Messias libertador, que está disponível para seguir Jesus no caminho do amor e da entrega, que aceita o convite de Jesus para entrar na sua casa, para viver em comunhão com Ele, que é capaz de testemunhar Jesus e de anunciá-lo aos outros irmãos. A primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, dos versos 13º ao 20º, Paulo convida os cristãos de Coríntio a viverem de forma coerente com o chamamento que Deus lhe fez. No crente que vive em comunhão com Cristo, deve manifestar-se sempre a vida nova de Deus, aplicado ao domínio da vivência e um dos campos onde as falhas do cristão de Coríntio eram mais notórias era a questão da vivência da sexualidade, até mesmo porque era uma cidade portuária, tinha 2 portos, um do Oriente e um do Ocidente, e isto significava que certas atitudes e hábitos desordenados devem ser totalmente banidos da vida do cristão. O chamamento de Cristo para a nossa vida, como nós lemos em Samuel, o Senhor nos chama pelo nosso nome, nos chama e escutamos a voz do Senhor. Quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos e professamos Jesus Cristo como nosso único e exclusivo Salvador, e posteriormente esse chamado também nos leva a uma vida de santidade, uma vida de se colocar no lugar de Cristo, uma vida de se colocar no lugar do irmão. Viver o Evangelho de Jesus Cristo não é fácil como é colocado nas últimas décadas, mas vivenciarmos o Evangelho, vivenciarmos a palavra de Deus, é estar pautado no amor, é estarmos pautados numa vida de santidade, é estarmos pautada em uma vida abundante de igualdade de uns para com os outros. Que o Senhor nos abençoe nesse início de escola bíblica dominical e possa estar abençoando a vida do nosso amado reverendo Carlos Alberto, que estará trazendo na sequência o estudo bíblico da palavra do Senhor. Que possamos aprender nesta manhã através da palavra do Senhor. Que todos tenham uma excelente e abençoada aula. Meus irmãos, nós vamos começar a nossa escola dominical de hoje e eu os convido a que leiamos em João, no Evangelho, conforme o relato de João, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. O nosso assunto de hoje é o cristão e a palavra revelada. Cristão e a palavra de Deus. João, capítulo 1, dos versículos 1 a 14, a palavra do Senhor nos diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos que testificasse, que virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, o verbo ou a palavra veio a nós. Esta é a questão que nos apresenta o evangelista João. Em primeiro lugar, o verbo sempre esteve entre nós, sempre esteve no mundo. Deus criou o mundo por intermédio da palavra. E quando João fala aqui em verbo, ou fala na palavra, ele refere-se à pessoa de Jesus. Quando ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele está falando de Jesus. De Jesus que foi participante ou coparticipante, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, na criação do mundo. Ele esteve lá. Quando nós vamos lá no texto de Gênesis e vamos ver o relato da criação, o relato diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. Sugere diálogo, sugere uma conversa entre mais de um. E ali estão presentes as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Jesus que é o verbo, e por intermédio do verbo, Jesus que é a palavra, por intermédio da palavra, Deus cria então o mundo. O mundo é criado por intermédio da palavra de Deus, ou do próprio Deus, do próprio Jesus, que é a palavra encarnada. E esta palavra encarnada, né? E o texto do Evangelho segue nos dizendo: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada foi feito. Nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E aí vai fazendo esses relatos e vai nos dar conta de que esta palavra nos foi revelada, foi dita a nós. Ou seja, na encarnação do Verbo, Jesus é o Verbo encarnado, é a revelação da palavra de Deus, é a revelação da vontade de Deus, é o Deus que se faz homem, é o Deus que assume a forma humana, a forma carnal, a forma humana, para revelar-se a nós e revelar essa palavra. Também o texto da palavra nos diz que o mundo rejeitou a palavra, né? O mundo não o conheceu. Tudo foi feito, diz o versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Em contrapartida, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O mundo rejeitou a palavra, rejeitou o verbo, rejeitou o próprio Cristo, o entregou ao poder da morte, morte sacrificial, a morte da cruz. Mas aqueles que o receberam, aqueles a quem foi revelada a palavra, esses o receberam e eles foram feitos filhos de Deus. Então Jesus é essa palavra que veio a nós, assumindo a forma humana, assumindo a forma de homem, o homem Deus, a palavra ou o verbo encarnado. O objetivo da palavra, ou desta revelação que se dá na palavra, é a salvação do ser humano, né? Jesus, que é a palavra, que é o verbo, ele veio ao mundo, foi rejeitado pelo mundo, mas a todos aqueles que o aceitaram foram feitos filhos de Deus, né? Porque ele veio ao mundo com uma finalidade única e exclusiva: revelar-se ao mundo para quê? Para que o mundo fosse salvo, para que o mundo possa ser salvo por intermédio dele, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que entregou-se por nós. Então ele é a palavra de Deus que esteve lá na criação e que agora vem, assume a forma humana com a finalidade de salvar o ser humano.
A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. E é esta palavra, é esse ouvir da palavra, que quando penetra, passando pelos nossos ouvidos e penetra o nosso coração, e agora tocado pela ação do Espírito Santo de Deus, nos convence da nossa condição de pecadores e nos conduz ao caminho da salvação. Então o Espírito Santo é aquele que nos convence da nossa condição pecadora, né? E revela a palavra de Deus a nós e faz com que as escamas caiam dos nossos olhos e faz com que a palavra seja revelada integralmente ao nosso coração e dessa maneira nós tenhamos pleno conhecimento do que é a vontade única, exclusiva e perfeita de Deus para nós, né? Então, se a gente pergunta qual o objetivo de Deus em revelar-nos a palavra, qual o objetivo de Deus em fazer com que Jesus venha a nós na forma humana? O objetivo de Deus é que nós sejamos salvos. Outra questão, meus irmãos, que é importante, né? Nós entendemos, esta palavra veio de Deus. Jesus desce do seu trono de glória, ele é dado a nós por Deus, numa missão, um projeto de salvação que envolve as três pessoas. O Pai, que consente ou que entrega o seu filho. A exemplo desse pai, agiu Abraão, quando se dispôs a entregar Isaque. Então, havia uma necessidade, a necessidade de que o mundo fosse salvo, fosse reconciliado com Deus. E, como todos nós conhecemos, a orientação que nos dá a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus. Então, nesse modelo de Deus que é copiado por Abraão, que se dispõe a oferecer o seu filho Isaque, mas Deus, muito mais do que se dispor a oferecer o filho dele, ele de fato, integralmente oferece, ele vai às vias de fato. Nós conhecemos a história de Isaque. Isaque subiu ao monte, conduziu seu filho até lá, ergueu as mãos com o cutelo, e quando ia sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor bradou e disse que ele não fizesse. Mas Deus não. Deus conduz o seu filho também até o monte. O filho é pregado sobre a cruz, no alto do monte do Calvário. E no momento em que ele, filho, toma a iniciativa de clamar ao Pai por misericórdia, o Pai o ignora por amor a nós, para que o sangue pudesse ser derramado, o preço pudesse ser pago, e nós pudéssemos ser salvos. Então, Deus participa nesse plano de salvação na entrega do seu Filho. Mas Jesus também participa, e participa de que maneira? Consentindo ele, Jesus, em participar desse mistério, em participar deste projeto. Então não é imposta a Jesus, pela pessoa do Deus Pai, o sacrifício da morte. Antes, porém, Deus sugere, Jesus consente. E o Espírito Santo entra aí a nos convencer, a apontar para a cruz, apontar para Jesus, apontar para a salvação, para que por intermédio deles nós possamos ser salvos. Então, a palavra nos veio da parte de Deus. Foi Deus que nos deu a palavra. Agora, meus irmãos, eu quero convidá-los a uma outra leitura no Evangelho conforme Lucas, no capítulo 6, os versículos 46 até o versículo 49, que diz o seguinte: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou
abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Meus irmãos, a nossa fé precisa estar alicerçada única e exclusivamente na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos é revelada diariamente. Todos os dias, em todos os momentos, Deus se revela a nós por intermédio da sua palavra. De maneira que ouvir um sermão, ouvir uma aula de escola dominical, ouvir uma explanação numa reunião de oração ou num estudo bíblico, não pode ser na nossa vida um mero hábito, um gesto habitual, algo que nós fazemos porque tornou-se nada mais do que um hábito na nossa vida. Cada vez que a Bíblia é aberta e a palavra é lida, o Espírito Santo que está presente no meio da palavra revela a nós a vontade de Deus para a nossa vida. E isso traz para a nossa vida como consequência progresso espiritual, progresso na fé. De maneira que nós crescemos, assim como a criança que ao entrar na escola ela é alfabetizada, é apresentada a ela as letras, as primeiras letras. E ela aprende a juntar as letras e formar palavras, e juntar palavras e formar frases, e daqui a pouco ela aprende a interpretar textos, e as verdades vão se revelando, ela vai progredindo. E esse comportamento igual, espera-se também do servo e da serva do Senhor, que haja na parte dele progresso espiritual. E o progresso espiritual vem à medida que nós damos lugar à palavra de Deus no nosso coração. Nós precisamos dar lugar à palavra de Deus no nosso coração para que na nossa vida haja verdadeiro progresso espiritual. Nós não podemos viver uma vida inteira experimentando as mesmas verdades, a mesma máxima. É preciso que haja progresso e desenvolvimento. O apóstolo Paulo diz: vós sois crianças na fé, leite vos dei a beber, porque vocês não estão preparados para experimentar do verdadeiro alimento sólido, da palavra mais firme, da palavra que tem um conteúdo ainda mais presente, mais real e mais adequado, digamos assim, para o tempo de evangelho que nós temos. Muitas vezes nós insistimos na ideia de que já temos 10, 20, 30, 50 anos na igreja, 50 anos servindo ao Senhor, sejam lá quantos anos forem, mas nós não temos necessariamente todos esses anos de experiência. Os anos que nós temos de igreja, nós temos a mesma experiência repetida por todos aqueles anos, porque nós não nos abrimos para experiências novas, para acolher no nosso coração mais verdades da palavra de Deus, outras revelações da palavra de Deus. Temos atitudes muitas vezes meramente infantis, comportamentos inadequados a alguém que caminha há tantos anos com o Senhor, porque o nosso coração não está aberto para acolher a palavra de Deus. E aí a palavra de Deus, ela entra na nossa vida, ela penetra no nosso coração, mas a partir de um determinado momento, nós nos acomodamos e não deixamos que novidades contidas na palavra de Deus, elas tenham lugar na nossa vida e no nosso coração também. Então é necessário que nós tenhamos uma fé fundamentada. E aí o que acontece? Quando vem, não precisam ser as grandes tempestades, não precisa ser os grandes incidentes, as grandes calamidades. Às vezes a mínima brisa, um chuvisco fraco, já é suficiente para nos derrubar na fé, para nós abandonarmos o Evangelho, abandonarmos a igreja e abandonarmos a comunhão com Deus. Porque a nossa fé não é madura, a nossa fé não é uma fé fundamentada na rocha. Porque nós não temos a nossa fé alicerçada na rocha.
nós temos uma fé alicerçada na areia. E por quê? Porque não abrimos o nosso coração para dar lugar à palavra de Deus no nosso coração. De maneira que qualquer brisa, por mais branda que seja, de maneira que qualquer ventinho, qualquer neblina derruba a nossa casa espiritual, porque ela não tem alicerce. Não tem alicerce na palavra de Deus, e porque nós vivemos uma vida onde nós cauterizamos o ensino e o conhecimento da palavra de Deus no nosso coração. Já não abrimos mais o coração para dar lugar à palavra de Deus. Meus irmãos, que nós tenhamos corações abertos para acolher a palavra de Deus, para acolher o Verbo divino, o Cristo encarnado, o Deus que se fez homem, a encarnação da palavra, da verdadeira revelação divina. Que enquanto cristãos, nós saibamos que nós somos dependentes da revelação que vem da parte de Deus para a nossa vida e para o nosso coração. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Amados irmãos, após esta aula maravilhosa de aprendizado da palavra de Deus, do cristão e a palavra de Deus, do cristão estar vivenciando a palavra de Deus, nós estamos indo para a parte final da nossa escola bíblica dominical, para o encerramento, e quero fazer uma oração com os amados irmãos, para Deus estar nos abençoando esta semana. Pai eterno, Deus de misericórdia e amor, nós temos vivenciando uma pandemia de proporção global. Pedimos a tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre o nosso país, sobre toda a humanidade. Que o Senhor possa, Pai, abençoar-nos, que essa cura, que essa vacinação traga o extermínio, a erradicação dessa doença por completo, Pai. Esteja abençoando a vida daqueles irmãos que estão passando por alguns problemas, dificuldades, necessidades. O Senhor conhece o coração de cada irmão desta comunidade, ó Pai. Esteja abençoando a vida daqueles irmãos que completaram nesta semana mais um ano de vida. Que possamos, Senhor, cada dia mais buscarmos a vivermos o Teu Evangelho e a vivermos conforme o Senhor quer. E pedimos que o Senhor venha através do Seu Espírito Santo, cada dia mais nos orientarmos, ó Pai. Tudo isso pedimos em nome de Seu Filho amado Jesus. Amém. Que os amados irmãos tenham uma excelente e abençoada semana. Que Deus possa abençoar a todos nós, nos guardando, nos dando segurança. Esta é a nossa esperança. Que todos tenham uma excelente e abençoada semana, em nome do Senhor Jesus. Amém.